Olá, olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Olá Daniela, olá Thalita, Cristiane, meu amigo Beto, Deus abençoe vocês, os que já estão chegando por aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dá o feedback aí por favor, como sempre, o áudio tem que sair legal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem aí no som? Paz, Rafael, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Estão conseguindo me ouvir aí? Tá tudo bem? Tudo de boa? Ah, maravilha! Maravilha! Boa noite, tá tudo beleza aí? O som tá legal? Tá dando para ouvir? Maravilha, maravilha! Então, pessoal, é final de ano, dezembro, janeiro, meses conturbados demais para todo mundo, e eu confesso a vocês que eu acho que tem bastante tempo que eu não tenho um começo de ano tão acelerado quanto esse, um começo de ano tão acelerado quanto esse. Então, esse final de ano, festa, aquela coisa toda, e aí eu coloquei as datas bem próximas das festas, né, para terminar o curso. Acabou que foi melhor dar aquela protelada para dar mais tempo do pessoal assistir, participar e por aí vai. E acabou que nós estamos culminando hoje aí na nossa última aula, terminando. Só explicar para vocês por que eu fiz questão de subir a aula de exegese, sendo uma aula que eu já tinha dado. Por quê? Porque aquela aula ficou muito rica de informação. A turma que eu ministrei aquela aula, o pessoal estava mandando uma avalanche de informações, né, de questionamentos e perguntas. Então foi uma aula muito rica, para vocês terem uma ideia, foram mais de 2 horas de aula. Então recomendo a vocês que assistam essa aula extra de exegese que eu subi para vocês aí no perfil, tá bom? E aí só respondendo rapidinho aqui, o pessoal perguntando até quando as aulas vão ficar disponíveis. Eu vou deixar mais 40 dias disponíveis para vocês, tá bom? Mais 40 dias, nós estamos aí em fevereiro, deixar março até 1º de abril, tá bom? Então nós estamos aí em fevereiro, vai dar mais de 40 dias, 45 dias. Então fica aí, final de fevereiro, mês de março todinho, até 1º de abril, dá tempo de assistir, reassistir, anotar, tá bom? E se alguém ainda tiver alguma dificuldade para assistir, ainda assim, fala comigo que a gente dá um jeito e vê o que pode fazer, tá bom? Mas as aulas vão ficar disponíveis aí para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem. Fica aqui também a minha gratidão a Deus pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês, tá bom? E aí, obrigado pela confiança de vocês em mais uma vez estudarem comigo. Tem gente aí que já fez esse curso, tá repetindo, assistindo de novo. Deus te abençoe, que Deus te abençoe poderosamente, você que está fazendo mais de uma vez, tá bom? Lancei um curso novo, não sei se vocês viram, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Um curso novo, quente demais, quente demais. Pra vocês terem uma ideia, tem aproximadamente uns 4 ou 5 livros para poder extrair conteúdo para esse curso para vocês. Vai ser quente demais. Se você puder participar, vai ser muito bom ter você comigo nesse curso novo, tá bom? E você que está aqui, assista, reassista, que vai ser bênção demais. E hoje, nessa nossa última aula, nessa última aula, nós vamos falar sobre um panorama do Antigo Testamento aqui, de maneira cronológica e de maneira cristológica. Até no finalzinho da aula eu vou falar um pouco da cristologia, né? O Cristo no Antigo Testamento. É claro que é um assunto muito profundo, um assunto muito amplo, ele é amplo e profundo. Então, se a gente fosse minuciar o assunto, uma aula não daria, 2 aulas, nós teríamos que fazer um curso aí de dezenas de aulas só para falar do Cristo no Antigo Testamento, das manifestações teofânicas, né, da antropopatia, do antropomorfismo. Teremos que falar de muita coisa, que o tempo seria pouco, teria que ter um curso exclusivo. E aí o meu objetivo era dar uma aula extra, uma aula a mais de panorama do Antigo Testamento. Por quê? Porque muita gente tem vontade de pregar no Antigo Testamento, muita gente tem anseio por aprender no Antigo Testamento, mas tem alguma dificuldade com o Antigo Testamento. Então eu vou dar aqui hoje, a guisa de introdução para vocês, algumas informações. Algumas pessoas já fizeram essa aula, mas eu vou aqui tentar acrescentar mais alguma coisa hoje que seja útil a vocês e que possa ajudar vocês na compreensão do Antigo Testamento. Recomendo que
você tome nota de alguma coisa ou outra, tenha aí em mãos papel e caneta, porque algumas informações que eu vou dar aqui eu não dei nas aulas anteriores, no curso anterior, tá bom? E se você quiser anotar, vai ser muito bom para nós aprendermos aqui um pouco sobre o Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, que nós vamos começar, é o seguinte, respondendo uma pergunta: qual a importância de estudarmos o Antigo Testamento? Qual a importância que há em nós dedicarmos um tempo para estudar o Antigo Testamento? Mesmo que de forma panorâmica, mesmo que de forma mais sucinta, mas qual a importância de estudar o Antigo Testamento? Aí para isso eu vou colocar um slide aqui, tá bom? Que tem um resumo interessante. Qual a importância de analisarmos o Antigo Testamento? Agostinho de Hipona, grande Agostinho de Hipona, né? Filósofo, teólogo, da época da patrística, um homem que deixou muito conteúdo bom. Até recomendo a você aí um livraço chamado Confissões de Agostinho, que mostra o conflito que Agostinho viveu no início da sua fé e a jornada da sua fé também. Então recomendo a vocês Confissões de Agostinho, um livro barato, fácil de achar e que vai te acrescentar muito sobre esse grande teólogo que nós tivemos, esse filósofo. E Agostinho de Hipona, ele resumiu, Hipona era a cidade dele, tá? Ele resumiu a importância de analisarmos o Antigo Testamento. Qual a importância? Olha essa frase que espetacular. Inclusive, eu até usei essa frase na introdução do meu livro Aves no Altar. Se você tem esse livro, logo na introdução eu uso essa frase para poder fulcrar o que eu acabo redigindo aqui, tá? Qual a importância então? É simples demais. É que o novo está contido no antigo e o antigo é explicado pelo novo. Vou repetir. Qual a importância de analisarmos o Antigo Testamento? É que o Novo Testamento ele está no Antigo. Nós vamos ver isso aqui à luz da Bíblia. E o Antigo é explicado pelo Novo. Então o Novo está no Antigo e quando você lê o Novo explica o Antigo. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você vai encontrar o Novo Testamento lá de maneira implícita. De maneira implícita, o Novo Testamento está lá no Antigo. E depois você vai encontrar lá no Novo Testamento as explicações do Antigo Testamento. Ok? Como é que a gente chega a essa conclusão? Como é que Agostinho de Hipona tem razão no que ele fala? Vou citar 2 textos aqui para vocês sobre a importância de estudarmos o Antigo Testamento, tá? Primeiro texto muito conhecido, Hebreus capítulo 10, verso 1. Toma nota disso aí se você puder, porque é importante. Carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Há uma corrente teológica que acredite que tenha sido Apolo, alguns acreditam até que tenha sido o próprio apóstolo Paulo, mas nós não temos nenhuma informação biográfica em Hebreus. Mas Hebreus 10, versículo 1, olha o que o escritor nos diz, olha que revelação fantástica, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Quando o escritor aos Hebreus cita aqui que, ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, se você analisar em outra tradução, vai dizer que a lei era sombra do que estava por vir. Quando cita a lei aqui, está citando não só o Pentateuco, está citando aqui todo o sistema religioso, toda a liturgia do culto no Antigo Testamento que prevaleceu até quando? Até Jesus. Até que Jesus substituiu a Páscoa pela ceia. Ok? Então, quando ele fala lei, você tem que ter isso em mente. Não são apenas as 613 ordenanças que Deus deu a Moisés, nem tampouco o Decálogo, os 10 mandamentos, e muito menos só o Pentateuco ou a Torá, como nós veremos aqui. Quando fala de lei aqui, é todo o sistema litúrgico, toda a liturgia, todos os sacrifícios que estão lá, desde o Gênesis até Malaquias, na verdade até Jesus ir à cruz, até Jesus substituir a Páscoa pela ceia, até a aliança ser feita com a igreja. E ele fala que o Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento, as coisas antigas, eram sombras. Aí eu já fiz essa pergunta para vocês, falando sobre interpretação bíblica. Qual a importância de analisar o Antigo Testamento? É que o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que estava por vir. E a sombra nunca é igual ao objeto que ela está sendo projetada. Se você pegar a sua sombra, ela não tem a sua cor, a sua sombra não tem o seu peso, a sua sombra
ela é distorcida. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que tudo aquilo no Antigo Testamento eram sombras, eram sinais, eram apontamentos, ainda não era a imagem clara. A imagem clara de tudo isso é o quê? É o Cristo, é a aliança de Cristo com a igreja. Então a aliança que Deus fez com o povo no Antigo Testamento era uma sombra com bases, princípios, ok? Que iriam ser de maneira mais clara, de maneira mais pujante, reveladas no Novo Testamento. Por isso que é tão importante a análise do Antigo Testamento, tá bom? Então o primeiro texto que nos ajuda a entender isso é Hebreus capítulo 10, versículo 1, que as coisas do Antigo, as coisas da lei, eram sombras, ok? Daquelas que estavam por vir, ou seja, o Novo Testamento. Agora um segundo texto para te fulcrar, para te basear, a ter certeza da importância do Antigo Testamento, é o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 16, da sua segunda epístola, ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a seguir. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Gente, faltaria tempo para nós destrincharmos e fazermos uma exegese de 2 Timóteo 3,16 para entender a profundidade do que Paulo está falando e a importância do Antigo Testamento. Quando Paulo fala toda a escritura, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, ok? Paulo está se referindo ao Antigo Testamento quando Paulo fala de toda a Escritura. Então o que ele diz? Olha, toda a Escritura, não são apenas os Evangelhos, não são apenas as epístolas paulinas. Por quê, gente? Porque existem alguns hereges que querem descartar o Antigo Testamento, invalidar os ensinamentos do Antigo Testamento. O que a gente tem que entender aqui? É que no Antigo Testamento nós temos a base. Como é que eu vou desprezar o Antigo Testamento se é lá que eu aprendo que Deus fez os céus e a terra? É lá que está o início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então olha que coisa interessante. Se nós descartarmos o Antigo Testamento, essa base, esse princípio muda. Qual é a regra de interpretação do Antigo Testamento? Primeiro que são sombras. Tudo que está no Antigo Testamento vai ter um esclarecimento no Novo, de forma mais ampla, mais clara, mais pujante, ok? Mais limpa. E aí, o que tem no Antigo Testamento são as bases. As regras mudam, mas os princípios são o mesmo. As regras podem mudar. Agora a base, os princípios não, ok? Então os princípios são imutáveis. Homicídio sempre será homicídio, né? Derramamento de sangue sempre será derramamento de sangue. Tem coisa, roubo sempre será roubo. Então muda-se as regras, ok? Mas os princípios são os mesmos. E aí Paulo dá essa lapada dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Segundo, é útil. Não dá para desperdiçar. Toda a Escritura é útil. Agora, útil para quê? Qual é a utilidade? Para ensinar, tem ensinamento no Antigo Testamento. Para repreensão, tem repreensão no Antigo Testamento. Correção, porque repreensão sem correção deixa déficit. Não adianta eu te repreender e não te corrigir. Porque eu posso te repreender, não faz isso. Agora, qual é a correção? É assim que faz. Você está fazendo errado, isso é repreensão. Qual é a correção? É te ensinar a maneira certa. Então no Antigo Testamento nós temos repreensão e correção, segundo Timóteo 3,16. E depois, para educação na justiça, nós temos base para a justiça. E aí no verso 17, Paulo diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que eu me torno habilitado para a boa obra do Evangelho? Analisando não apenas o novo, mas também o antigo, ou seja, toda a Escritura. Ok? Ficou bem claro para vocês aí a importância? Então 2 textos, se anota aí, tá? Hebreus 10:1 e 2 Timóteo 3, verso 16 e verso 17,
Poderia te dar outras aqui, outras bases, né? Mas vamos ficar com esses dois textos do Novo Testamento, que já são mais que o suficiente para você ver a importância que há no estudo, na interpretação e no aprofundamento sobre o que há no Antigo Testamento, ok? Agora vamos lá, vamos caminhar aqui para aprendermos mais algumas coisas, tá? Fazer uma análise cronológica do Antigo Testamento lança luz sobre vários pontos importantes para o entendimento da palavra de Deus. Alguns esclarecimentos sobre eventos e personagens só são possíveis se traçarmos um panorama histórico. Gente, guarda isso, por favor. Alguns esclarecimentos sobre eventos, nós vamos ver isso aqui, sobre eventos e personagens, só são possíveis se traçarmos um panorama histórico do Antigo Testamento, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver, seguir aqui alguns exemplos sobre isso, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, primeira coisa, é importante frisar, quando falar de ordem cronológica no Antigo Testamento, é importante frisar que não há um consenso entre os teólogos, entre os catedráticos, entre os estudiosos, não há um consenso sobre a duração do período dos juízes, a época dos reis e a disposição dos salmos, ou a datação exata dos 483 anos de Daniel 9:25. Quando chega nesses textos, não há um consenso. Por que é importante frisar isso aqui? Porque você vai ler um comentário, você vai ler um dicionário, você vai ler um livro de ordem cronológica, um panorama do Antigo Testamento, e cada um vai dar uma informação. Ok? Cada um vai dar uma informação. Então a interpretação dessas 483 anos lá, das 69 semanas de Daniel, não há um consenso geral nessa contagem, como é que funciona, tá ok? Então isso vai ficar muito de acordo com a linha teológica que você decidir acreditar nela, decidir estudar e acreditar nela, tá? Então, período do juiz, há quem diga 400 anos, há quem diga 450, há quem diga 430, há quem diga 460, mas o fato é que foram mais de 400 anos, há quem diga que foram 360, então não há um consenso geral nisso. A disposição dos salmos também. Não dá para traçar uma linha cronológica dos salmos, porque nós não sabemos. Tem salmos de Davi, temos salmos de Moisés, de Asaf, dos filhos de Corá, então nós temos salmos anônimos, nós temos salmos de vários tempos, então não dá para dizer, esse salmo foi escrito em tal época, esse foi escrito em tal época. Algumas coisas a gente consegue deduzir. Por exemplo, o Salmo 90, que é um salmo de Moisés, e então, se é um salmo de Moisés, muito provavelmente Moisés ou escreveu durante o período da peregrinação no deserto. Ó, beleza? Salmo 23, Davi se coloca como pastor, então a gente sabe que foi no tempo de Davi. Mas alguns não tem como. Por exemplo, o Salmo 126 é um salmo pós-exílico. Já o Salmo 137 é um salmo exílico. Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos ajuntamos e choramos. Época do exílio, 70 anos do exílio. Salmo 126, quando o Senhor mudou a nossa sorte, estávamos como os que choram e nós saímos do cativeiro. Já é um salmo pré. Então um salmo que aconteceu um salmo pós-exílico vem antes de um salmo exílico. Então não dá para traçar uma linha cronológica exata dos salmos, tá? Então, entendido isso, alguns pontos importantes da Escritura, eles podem ser entendidos à luz da cronologia, ok? Então, tirando esses detalhes aí, que não dá pra gente ter toda essa certeza de quando foram escritos, quem escreveu, em que período escreveu, por exemplo, Joel. O livro de Joel, eu já fiz uma imersão em Joel aqui, dei 4 turmas sobre Joel, se eu não me engano. Uma imersão fantástica, você que ainda não fez, fica a dica aqui. Mais de 4 horas de Bíblia, tá? Só em Joel. Joel não dá informação de data, então a gente não sabe se Joel foi pré-exílico ou pós-exílico. Então não dá para dar ali uma certeza exata no livro de Joel, para você ver a importância de se estudar o Antigo Testamento. Beleza? Aí a Maria está dizendo que foi top a imersão em Joel, né? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo bem importante aqui, vou tirar aqui o comentário, para vocês entenderem. Olha a importância de se estudar o Antigo Testamento, tá? Olha a importância de se entender. Gênesis 26, verso 5. Vamos lá, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Olha o que diz Gênesis, capítulo 26, versículo 25. Deixa eu trocar de Bíblia aqui. Vou pegar outra Bible. Gênesis 26,
verso 5. Olha o que o texto diz. Olha que coisa interessante, gente. Gênesis capítulo 26, verso 5. Olha isso aqui. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Uau! Anota isso aí, marca esse texto, ó. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e aqui para dar um nó, e as minhas leis. Espera aí. Olha o que Deus está falando com Isaac aqui. Em Gênesis 25, Deus diz a Isaac que Abraão guardou seus preceitos, estatutos e suas leis. Porém, a lei é dada a Moisés em Êxodo 20. Logo vem a questão de que lei Deus estava falando, se a lei só foi dada a Moisés em Êxodo 20. Que lei é essa que Deus estava falando com Moisés? Simples demais. De Adão até Moisés, nós temos a lei da consciência. Quando Abraão entregou dízimo em Êxodo 14 para Melquisedeque, em Gênesis 14, que Abraão entregou dízimo, foi o quê? A consciência dele. Olha que coisa fantástica. A consciência de Abraão disse a ele, olha, você precisa honrar a Deus com o seu dízimo, que já era uma cultura naquele tempo entre algumas religiões, e Abraão falou, peraí, se outros fazem, Deus também precisa, Deus merece que eu faça, eu vou fazer. O que induziu Abraão? Não tinha uma lei, Deus não havia pedido dízimo ainda, e Abraão já dizimou, porque era a lei da consciência. Então, de Adão a Moisés é a lei da consciência. De Moisés a Jesus é a lei escrita. Êxodo capítulo 20, Moisés sobe o alto do monte e Deus dá 613 ordenanças e o decálogo, os 10 mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, não matarás, honrarás seu pai e sua mãe. Aí vem a lei e vai até Jesus. E a partir de Jesus nós temos um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Olha isso aqui. João capítulo 13, verso 34. Olha o que Jesus fala aqui, João 13, 34. João 13, 34, ó. Fantástico isso aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Uau! Gente, eu vou até ativar os comentários aqui, porque olha como foi ampliando a revelação no Antigo Testamento. E quando a gente olha no retrovisor lá para trás, é que a gente vai entender. Pensa bem se você não tivesse estudado o Antigo Testamento e você lesse aqui Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Por quê? Porque no Antigo Testamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Já no novo mandamento, amarás o teu próximo, você vai amar uns aos outros conforme eu vos amei. Então, se a pessoa não tivesse amor próprio no Antigo Testamento, ela não deveria amar o próximo, porque ela não tem amor próprio. Ela nem se ama. Como é que ela vai amar o próximo? No Novo Testamento, não. Mesmo que você não se ame, mesmo que você se deprecie, mesmo que você até não acredite em você, mas você tem agora um novo mandamento. Acredite no próximo. Ame o próximo, até mais do que você mesmo. E amar o próximo como Cristo amou é dar a vida pelo próximo. Aí fica a pergunta, temos a habilidade de dar a nossa vida pelo próximo? Olha como é gradativo. Olha como é gradativo. Pegou aí? Olha como a revelação é progressiva. Olha como a revelação é progressiva. Antes de Abraão era consciência. A minha consciência manda amar? Abel e Caim. A consciência de Caim não funcionou. Era a lei da consciência. Eu tenho que amar meu irmão, mas a consciência falhou. Por quê? Porque a consciência humana é falha. Aí Deus deu uma lei. Já que a consciência não está funcionando, o homem sucumbe à sua própria consciência, então vou dar uma lei. É obrigado a amar. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Ué, se você se ama, então você tem que amar o próximo. Mas nem com a lei amar o próximo como a ti mesmo, o negócio andou. Ainda tinha déficit. Aí o que Deus faz? Olha o que Jesus faz agora, amai-vos conforme eu vos amei. Revelação progressiva, que você só consegue enxergar esse painel todo analisando o Antigo Testamento. Pegaram aí, gente? Me dá o feedback aí, por favor, se está tudo ok, se vocês estão gostando. Pegaram aí? Pegaram? Deu para entender a revelação progressiva? Olha que coisa fantástica.
Vocês querem ver outra coisa que é interessante demais? Olha só como a revelação é progressiva. Olha isso aqui, Daniela. Carol, olha isso aqui, Carol. Ó, de Adão, gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, anota aí, é ouro. De Adão até Abraão. De Adão até Abraão, a época dos patriarcas, né? Vamos até Êxodo. Vamos até Êxodo. Era um cordeiro por pessoa. Um cordeiro para Isaac. Abraão sacrificava cordeiro no altar, era um animal. Então os homens sacrificavam animais. Gideão matava lá um boi. Ok? Aí já estava na frente, perdão. Mas você vai ver que normalmente era um sacrifício por pessoa. Desculpa, esquece Gideão. Era um sacrifício por pessoa. Um cordeiro para Isaac, vou dar o exemplo. Na época da lei de Moisés, Deus já manda sacrificar um cordeiro no Êxodo. Um cordeiro por família. Êxodo capítulo 11 e 12. Quando o povo ia sair, Deus deu a ordem. Matará um cordeiro por cada família, para o povo sair do Egito. Então, ó, antes era um cordeiro por pessoa. No Êxodo, um cordeiro por família. Depois, no deserto, Deus instruiu agora um cordeiro para a nação, uma vez por ano. O sumo sacerdote matava um cordeiro para a nação. Então, ó, antes do Êxodo, um cordeiro por pessoa. Abraão mata um cordeiro por Isaac. Ok? No Êxodo, na fuga do Egito, um cordeiro por família. No deserto, um cordeiro pela nação. Mas no Novo Testamento, João Batista disse que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a ampliação, como foi crescendo. Então era um cordeiro por pessoa, um cordeiro por família, um cordeiro pela nação, agora é um cordeiro pelo mundo. Olha como as coisas antigas eram sombras do que estava por vir. Pegou aí? Olha isso. Olha isso. Que conexão, gente, que ponte Antigo e Novo Testamento. Olha como vai sendo construído. Olha como vai sendo construído. Um cordeiro por pessoa, um cordeiro por pessoa, um cordeiro por família, um cordeiro por nação, um cordeiro pelo mundo. Olha isso, fantástico. E aí, só a guisa de informação também, o Antigo Testamento, ele tem 929 capítulos, tá? O Antigo Testamento ele tem 929 capítulos e vai de Gênesis a Malaquias, tá? O Antigo Testamento ele tem 929 capítulos e vai de Gênesis a Malaquias, tá? Uma informação importante, guarda isso aí, uma informação importante. Na Bíblia Católica, nós temos 7 livros a mais no Antigo Testamento, chamados livros apócrifos. Vou ficar devendo a vocês os nomes. O mais conhecido, ou os mais conhecidos livros apócrifos, são os livros de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, que são livros muito importantes para você entender o período intertestamentário, período interbíblico, intertestamentário, aquele período ali, tá? Os Macabeus, a revolta dos Macabeus, quando Epifânio profanou o altar, sacrificando uma porca no altar. Depois você procura o contexto ali interbíblico, tem muita coisa. Mas o que aconteceu? Os livros apócrifos, eles estavam na escrita antiga, na tradução da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Já ouviu falar na Septuaginta, né? É a tradução grega do Antigo Testamento. 70 ou 72 rabinos, nós não temos por certa informação, mas provavelmente 70, alguns afirmam 72, entre 70 e 72 rabinos fizeram a tradução do hebraico para o grego, daí veio a Septuaginta. Depois, na Reforma Protestante, tirou-se, né, na Bíblia Evangélica, tirou-se esses 7 livros do Antigo Testamento e foram dados livros apócrifos, ou seja, livros sem inspiração, ou seja, porque algumas informações não batem, incluindo ali 3 capítulos, se eu não me engano, ou 5 capítulos a mais no livro de Daniel, são considerados apócrifos. O livro de Daniel, na nossa Bíblia, tem 12 capítulos, na Bíblia Católica, na nossa Bíblia Protestante tem 12 capítulos, na Bíblia Católica tem alguns capítulos a mais, tá? Então, eles fizeram a tradução. Interessante também, marca isso aí. A Bíblia Católica, ela tem 7 capítulos a mais, 7 livros a mais no Antigo Testamento. A nossa Bíblia Protestante não tem. São 39 livros,
929 capítulos, tá? E a tradução hebraica para o grego, para a Septuaginta, ela foi feita, e tem algo interessante, não foi feito só do hebraico. Toma nota disso aí que isso é importante, tá? O Antigo Testamento, a Septuaginta, que foi o que os autores do Novo Testamento usaram também, ela foi traduzida do hebraico e aramaico. O que é o aramaico? Foi a mistura do hebraico com o caldeu. Quando o povo foi para o cativeiro na Babilônia, misturou-se o hebraico com o caldeu. Então algumas porções do Antigo Testamento são em aramaico e não em hebraico. E na época de Jesus falava-se aramaico e o grego koiné. Isso vai te ajudar a entender e fazer interpretação e exegese. Por exemplo, anota aí, ó, os capítulos 4, capítulo 7, capítulo 12 de Esdras é em aramaico. Capítulo 4, capítulo 7, capítulo 12 de Esdras está escrito em aramaico. Capítulo 2 de Daniel está escrito em aramaico. Capítulo 2 de Daniel é em aramaico. Jeremias capítulo 10 está escrito em aramaico. Olha só, porções em aramaico. Então, haviam porções de aramaico que também foram traduzidas para o grego. É importante você ter essas informações, porque você vai algum dia fazer uma exegese do texto, uma palavra ou outra, se você for no aramaico e não no hebraico, você vai conseguir uma ampliação melhor da tradução do texto, beleza? Informação importante, hein, gente? Informação importante, tá? Aí vamos entender aqui agora os ciclos do Antigo Testamento, tá? Os ciclos do Antigo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento ele tem as divisões, vou tirar aqui, tá? Ele tem as divisões. Quais são as divisões do Antigo Testamento? Os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, eles estão divididos em quais partes? Ó, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, ok? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nome Pentateuco é influência grega, tá? É influência da tradução grega. Os primeiros livros, os primeiros 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, chamado de Pentateuco, na verdade chama-se Torá no hebraico. O que é a Torá? São esses 5 livros. E hoje em dia você vai encontrar a Torá para você comprar. Por exemplo, ó, Thomas Nelson, fica uma dica para vocês aqui, ó. A Thomas Nelson lançou aqui, ó, Pensamentos da Torá. Isso aqui é só a Torá, não é toda a Bíblia. É o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio com estudos. Se você puder, adquira esse material. Vou abrir aqui para vocês verem, tá bom? Vou ativar o comentário. Ó, uma dica boa para vocês aqui, ó. É um material excepcional, colorido, folhas em papel couché. Ó, folhas em papel couché. Tem imagem, tem tabela, tem muita coisa aqui, ó, mapas, para ajudar vocês a entenderem o Pentateuco, na verdade. E qual é a importância do Pentateuco, gente? É no Pentateuco que está fulcrada a nossa fé da criação. Os evolucionistas não creem nisso, mas é aqui que nós temos a informação. Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nós temos a base da nossa fé. Por isso que não podemos desprezar, olha a importância do Pentateuco. É no Pentateuco que nós aprendemos e ensinamos para os nossos filhos que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então, olha a base. Na verdade, toda a base do restante da Bíblia está baseado no Pentateuco, na Torá. Por exemplo, Gênesis 3,15, quando Deus amaldiçoa Eva e a serpente virá um da tua descendência, ou o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. É Cristo. A gente chama Gênesis 3,15 de proto-evangelho, ou broto do evangelho. É a primeira semente do evangelho, está ali. A primeira boa nova depois da queda, o homem caiu, e a primeira boa notícia, virá um da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então a base já estava ali. Uau! Olha a importância de você estudar o Antigo Testamento. Vocês estão comigo aí? Olha que coisa fantástica. Então, por exemplo, no Pentateuco, na Torá, que nós aprendemos que os princípios morais, não roubar, não matar,
não adulterar. Esses princípios morais que vão romper geração pós geração estão ali no Pentateuco. Todo o restante vai ser desdobramento a partir do Pentateuco. Agora, o que significa Pentateuco? Anota aí, tá? Anota aí. Torá no hebraico, tá? Torá. São esses 5 livros, tá bom? A lei. Torá o quê? Torá é a lei. Torá significa a lei. Então o que é a Torá? É a lei, o Antigo Testamento, os 5 livros, o Pentateuco. Mas por que Pentateuco? Porque Pentateuco é o nome grego da Torá, desses 5 livros. Penta significa 5 e teuco, rolos. No grego, penta, 5. Teucos, rolos. Então o que é Pentateuco? Os 5 rolos. Pegou aí? Pentecostes, 50, 5, colheita, cortes, colheita. O que é Pentecostes? A festa da colheita nos 50 dias. 50 dias depois vem a colheita das primícias. Então Pentecostes, festa da colheita. Mas é a tradução grega, não é hebraica, ok? E a tradução grega da Septuaginta, Pentateuco, que seria o quê? Os 5 rolos. Pentateucos, ok? Anotou aí? Então nós temos aí essa questão. Deixa eu dar rapidinho para vocês aqui a diferença, tá? E nós já vamos entender. Então nós temos Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, tá bom? E quais são, como funciona essa divisão? A divisão é essa, vou tirar o comentário para vocês. A divisão é essa, ó, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, a lei, o Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós temos esses livros formando os livros históricos. Detalhe, gente, por causa dos copistas, tá? Eram os copistas quem faziam as traduções. 1º e 2º Samuel era um livro só. 1º e 2º Reis era um livro só. 1º e 2º Crônicas era um livro só. Para facilitar, eles dividiram a história. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Outra coisa, é errado falar 1º Samuel. É errado falar 1º Crônicas, tá? Por mais tentador que seja. É errado falar 1º Reis. Por quê? Porque são livros. Então é o 1º livro do profeta Samuel. 2º livro do profeta Samuel. 1º livro das crônicas, 2º livro das crônicas, 1º livro, e por aí vai. Você só coloca no feminino no Novo Testamento. Aí sim, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, 1ª aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2ª aos Coríntios. 1ª carta de Paulo a Timóteo, 1ª Timóteo. 2ª carta de Paulo a Timóteo, 2ª Timóteo. 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João. Ok? 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, por aí vai. Então no Novo Testamento você coloca no feminino porque são epístolas no Novo Testamento. No Antigo Testamento coloca no masculino porque são livros, tá bom? Aí nós temos os poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmo, o mais conhecido, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí nós temos os profetas. Profetas maiores, são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Por quê? Porque foram os que escreveram mais, tem mais coisas escritas. Não é que eles foram maiores e tal e coisa, não. Porque eles escreveram mais coisas, tá? Pra vocês terem uma ideia, todos os profetas menores equivalem a 30% de Isaías. Se você pegar todos os escritos dos profetas menores, vai dar 30% ali do livro do profeta Isaías. Então Isaías é 3 vezes maior que os 12 profetas menores juntos. Lembrando, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaqueus. Anota aí, os profetas menores era chamado de o livro dos 12, antigamente não tinha essa divisão. Era um livro só chamado Livro dos 12, e tinha todos os 12 juntos. E aí depois fizeram a divisão livro por livro, tá bom? Os 12 profetas menores, então guarda isso aí. Era um livro só, os 12, ok? São 12 profetas menores. Então temos 5 profetas maiores, 12 profetas menores, temos aí 5 livros poéticos, depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros históricos e 5 livros da lei, ou 5 livros no Pentateuco. Ok? Essa é a divisão. Dentro dessa divisão, eu vou trazer para vocês aqui agora os ciclos que acontecem
dentro dessa divisão. Tá tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo legal? Tá dando para tomar nota? Tá dando para aprender? Falem comigo aí que nós já estamos encerrando, tá? Já vamos encerrar. Tá tudo ok? Me dá o ok aí, por favor. Legal, Maria? Beleza? Ah, obrigado. Deixa eu ver vocês falarem aí. Tá tudo ok? Tá tudo na bênção? Valeu, Gabi. Grande Gabriel. Ah, obrigado, Daniela. Deus te abençoe, minha amiga. Quem mais? Quem mais? Joia, beleza, beleza. Então vamos lá. Isso aqui não tem slide, tá? Mas é importante eu falar. Eu não dei esse panorama que eu vou dar agora para vocês na aula anterior que eu dei de Antigo Testamento. Nós temos alguns ciclos, tá? Nós temos alguns ciclos dentro do Antigo Testamento, tá? Nós temos alguns ciclos. Não vai dar para vocês verem aqui porque vai ficar o contrário, né? Vai ficar o contrário. Deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui para vocês poderem ver esse ciclo que eu fiz aqui. O panorama, deixa eu ver, não vai dar, deixa eu ver. Tá dando para vocês verem mais ou menos aí? Mais ou menos tá dando? Deixa eu acender a luz aqui rapidinho, que eu acho que seria importante vocês verem, tá? Deixa eu acender a luz aqui, dá licença. Tá. Esse aqui, gente, se vocês pegarem, ó, se vocês pegarem esse ciclo que eu vou passar aqui, se vocês fizerem essa anotação, depois eu até mando no grupo. Eu mando no grupo para vocês amanhã, antes de a gente encerrar o grupo, que amanhã nós vamos ter que encerrar o grupo, porque eu tô muito apinhado de coisa. Gente, me perdoa, eu tô lotado de coisa, a agenda tá explodindo, então eu não tô tendo tempo para poder fazer muita coisa, então eu vou ter que terminar o grupo lá, até que nós já passamos também, mas muita gente tá no Gamaliel, e nós vamos pegar firme no Gamaliel agora, tá? Mas vamos lá. Se você pegar essas divisões que eu vou passar para vocês aqui, esses ciclos aqui, ó, você já vai conseguir entender o Antigo Testamento de maneira muito, muito objetiva, tá? Vou desligar a luz ali que vai ficar melhor. Ó, quais são esses ciclos do Antigo Testamento aqui, ó? Primeiro ciclo, Adão. Nós temos aqui Adão. Pega isso aqui, tá? Primeiro ciclo é de Adão. Depois nós temos aqui, ó, de Adão a Noé. São 10 gerações aproximadamente, tá? E aí vai acontecer um negócio aqui que eu tenho que explicar para vocês. Depois de Noé, nós temos aqui Abraão, 10 gerações também. Então aqui nós temos 10 gerações, aqui nós temos 10 gerações, tá? Olha que coisa interessante. Eu já volto aqui para a planilha. Olha que coisa interessante. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Quando Deus falou para Adão assim, ó, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai fazer o quê? Morrer. Agora olha só, Adão comeu e não morreu. Viveu mais de 900 anos. Caim matou Abel e não morreu imediatamente. Ainda ficou vivo muitos anos. Por quê? Porque ali a morte, a vida terminou em morte. Deus não falhou no que ele disse, tá? Mas a primeira morte é espiritual. A segunda consequência é a morte física. Ok? Primeira morte espiritual, o interrompimento da associação com Deus, da aliança com Deus, e por fim, a morte natural. Tá? Mas olha que interessante. Nós temos então, ó, quando Adão peca, gente, eu vou dar ouro para vocês aqui agora. Ouro, pega isso aqui. Quando Adão peca, o que Deus fala? Se afasta do jardim, se afasta da minha presença. Quando Caim peca, Deus fala, se afasta, vai ser peregrino na terra, se afasta. Aí depois vem o quê? Depois de Noé, a Torre de Babel. O que Deus faz? Separa as nações, o pecado multiplicou, todo mundo falando uma língua, Deus separou todo mundo. Então repare que de Adão, é aqui que está o rolo, ó, para passar para vocês. Olha que coisa fantástica. De Adão a Noé e de Noé a Abraão, quando os homens pecavam, a consequência era o distanciamento de Deus. Olha isso. Era o distanciamento de Deus. Perdoe aí o mau jeito, gente. Aí de Moisés em diante é que nós teremos a morte. Qual é a morte imediata? Morreu, apedreja. Matou,
tem que morrer, olho por olho, dente por dente. Mas nesse interregno aqui, ó, Adão a Noé, Noé a Abraão e Abraão até Moisés, era afastamento. Abraão e Ló se afastam um do outro. Por quê? Porque Abraão representa quem quer Deus e Ló representa quem não quer. Então havia um afastamento. Gente, olha como Deus foi longânimo com a humanidade. Aí foi por causa da multiplicação do pecado, o tempo de vida vai diminuindo. E aí a morte vai ficando mais precoce. E a morte foi ficando mais precoce. Mas olha isso, Adão a Noé, Noé a Abraão, Abraão a Moisés, o maior resultado do pecado era o distanciamento de Deus e não a morte. Aí depois nós temos os outros ciclos, gente, vai pegando isso aqui. Aí nós temos o ciclo de Moisés a Davi. Esse ciclo de Moisés a Davi inclui aqui o quê? O Êxodo, Juízes, inclui o quê aqui? O período dos Juízes, 400 anos. Aí depois de Moisés a Davi, aí nós temos a monarquia sendo erguida. Ok? Até aqui era teocracia. Então nós temos aqui, ó, gente, olha isso aqui, ouro, hein? Lei da consciência, de Adão a Noé. Aí Noé vem a Torre de Babel. Aí depois vem Abraão. Aí de Abraão a Moisés é tudo lei da consciência. Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo lei da consciência. José vai para o Egito, sai do Egito, Moisés. Aí Deus começa a funilar depois que ele entrega a lei. Aí o negócio fica tenso. Quem matar vai ser morto, olho por olho, dente por dente. Vai ser apedrejado. Quem for herege vai ser queimado, vai ser apedrejado. Mas olha como Deus foi longânimo aqui, ó, de Adão até Moisés. Você pode colocar aqui, ó, mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Deus tendo misericórdia do povo. Aí depois nós temos aqui, ó, Davi, a monarquia. Temos Saul, primeiro rei, que falhou, Saul. Mas aí nós temos Davi, que é uma aliança importantíssima. Por quê? Porque Deus vai fazer, olha as alianças que Deus vai fazer aqui, gente, ó. A aliança com Adão, foi a primeira aliança. Depois a aliança com Noé, Deus restartou. Na aliança que Deus fez com Noé, gente, tô dando ouro para vocês. O que Deus fez? Mandou dilúvio. E o que o dilúvio fez? Soterrou as águas, matou os seres que estavam sobre a terra. Na aliança que Deus fez com Noé, Deus desfez a criação do terceiro dia, Deus desfez a criação do quinto dia e do sexto dia, que é a terra seca, a água produzindo terra seca, a terra seca produzindo animais e o homem sendo produzido da terra. Então, quando Deus mandou o dilúvio, a terra foi toda coberta por água. Então, o trabalho do terceiro dia da criação foi desfeito, porque toda a terra tinha surgido porção seca, agora virou água de novo. Os seres que estavam sobre a terra morreram e o ser humano que foi feito da terra também morreu. Então, olha que no dilúvio Deus desfez o terceiro, o quinto e o sexto dia. Uau! Uau! Deus reiniciou! Vou até virar para o meu lado aqui para ver se vocês estão pegando. Olha isso, gente! Tô dando ouro para vocês. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Me dá o feedback aí. Quem pegou? Por isso que ele é Deus que faz e desfaz. Uau! Aí depois de Noé, ó, de Noé nós vamos chegar em Abraão. E aí eu postei um vídeo lá no Querix de um pastor falando toda a genealogia de Adão até José, você lembra? Até José. Depois eu vou mandar aquele vídeo de novo para vocês. Aí nós temos aqui Saul, que deu errado, e temos Davi. E aqui nós temos alianças importantes, ó. A aliança que Deus fez com Adão foi a primeira aliança. A segunda aliança que Deus fez com Noé. Depois nós temos a aliança abraâmica, a aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Cristo já estava apontado. Depois nós temos a aliança que Deus fez com Moisés. A aliança que Deus fez com Moisés, que inclui Israel. Ó, top! Depois a aliança que Deus fez com Davi, que já estava apontando para Cristo. Da sua descendência eu nunca vou afastar o trono. Mas aqui, no Êxodo, Deus já falou com Judá. Quando o velho Jacó vai abençoar os netos. Jacó vira para Judá e fala: o cetro não será afastado de ti. Você é um leãozinho, da presa você vai subir. Já está falando da morte e da ressurreição de Cristo. Uau! Gente, falta tempo para falar disso aqui. Por isso que eu falei que o Antigo Testamento é rico demais. Tá?
Lá na bênção de Jacó para Judá, o Cristo já está lá. Aí nós temos aqui Moisés, Davi, Salomão. Qual a aliança importante que tem aqui em Salomão? Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Era uma aliança de restauração. Aí, infelizmente, após a morte de Salomão, nós temos aqui um funil. Por quê? O que vai acontecer? Aí nós temos Roboão e Jeroboão. Jeroboão fundou o reino do norte e o Rehoboão ficou com o reino do sul. O reino do sul, tá, gente, em síntese, ó. A divisão, o reino do norte durou até 722 a.C., o reino do sul até 586 a.C. Depois nós temos o exílio, 70 anos de exílio aqui, ó. 70 anos de exílio aqui. Desses 70 anos, depois nós temos o período pós-exílico. Então nós temos exílio, pós-exílico e, por fim, período interbíblico, 400 anos de silêncio. E temos aqui João Batista, que vai aparecer, e logo em seguida, Jesus. Pegou aí o panorama, gente? Ó, então vamos de novo. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Reino do Norte, Reino do Sul, queda do Reino do Norte, queda do Reino do Sul, exílio, pós-exílio, período interbíblico, João Batista e Jesus. Se você pegar isso aqui, você vai entender todo o Antigo Testamento. Eu tentei sintetizar para vocês aqui. Se vocês pegarem isso aqui, vocês têm o Antigo Testamento. Depois você decora, ok? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, reino dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte cai em 522 na mão da Síria, sob o comando do rei Joaquim, que estava no Reino do Norte, tá bom? Aí depois nós temos o quê? O Reino do Sul cai na mão de Nabucodonosor, ano 586. Aí temos 70 anos de cativeiro e... Oi. Voltou o som? Não, pessoal. Voltou o som aí? Voltou o som? Ah, beleza. Voltou? Então, peraí. Peraí que vai voltar agora o som, hein? Vai. Voltou? Beleza. Valeu. Agora vamos lá, hein? Vamos entender aqui. O som voltou. Vamos entender aqui. Ó. De Abraão até o Reino do Sul, 586 a.C., 586. Eu vou comprar uma luza, gente. Vou comprar um quadro para dar aula no quadro. Vai ficar melhor. Qual o grande problema que nós temos aqui? Abraão tinha que sair de Ur dos Caldeus, por quê? Por causa da idolatria, tá? Qual o grande problema que nós temos aqui? Idolatria. Esse é o problema que nós temos aqui. Idolatria. Então, Abraão, Isaac não desce para o Egito, cadê a idolatria? Jacó, os ídolos de Raquel. Aí os filhos de Jacó vão para o Egito. Idolatria. No Egito, idolatria. No deserto, idolatria. Quando entra em Canaã, idolatria. Reino do Sul, idolatria. Salomão, idolatria. Tudo idolatria. Quando o povo vai para o cativeiro em 586 a.C., pega isso. Quando o povo vai para o cativeiro, 586 a.C., Deus resolve o problema da idolatria. Quando Judá voltou para Jerusalém, nunca mais
Judá colocou deuses diante de si. Por isso que vai ter a revolta dos macabeus no período interbíblico. Por quê? Porque Epifânio quis profanar, ele profanou o santuário, sacrificou uma porca no altar. Houve a revolta dos macabeus. E aí, por que no Novo Testamento os religiosos vão ter dificuldade de entender que Jesus era o Cristo? Porque você vai ver que no Novo Testamento não tem problema com idolatria. Ninguém cultua mais os deuses cananeus, ninguém cultua mais os outros deuses. Por quê? Porque os 70 anos de cativeiro, o povo aprendeu que não podia ter idolatria. Então o cativeiro foi o antídoto para acabar com a idolatria. Por isso que quando Jesus surgiu dizendo que ele era o Cristo, o povo teve dificuldade. Pô, esse cara está dizendo que ele é o Cristo. Isso é heresia. A gente não pode ter outros deuses diante de nós, porque se nós tivermos outros deuses, o cativeiro vem de novo. Olha que coisa fantástica. Isso faz você entender por que eles rejeitavam Jesus. Ok? Agora vamos lá para a gente poder terminar. Então, se vocês pegarem esse panorama, tá, que eu falei para vocês, esse panorama, já vai ser muito interessante. Outra coisa, gente, importante demais. Eu falei que ia ser meia hora, já estamos com 1 hora de aula. Outra coisa importante demais, a linguagem do Antigo Testamento. Estou falando de linguagem aqui. Quais as linguagens que nós vamos encontrar no Antigo Testamento? Linguagens e culturas. Linguagem não, culturas do Antigo Testamento, tá? Linguagem não, a linguagem é o hebraico e o aramaico. Você vai encontrar hebraico e aramaico. Mas embutido nisso aí, Daniela, o que nós vamos encontrar? Vamos lá, me ajuda. Abraão vem de onde? Mesopotâmia. Então nós vamos ter uma base de cultura mesopotâmica. Por exemplo, quando Abraão fala o seguinte, Deus, Eliezer vai ter um filho, o filho dele vira meu filho. Quando Sara fala para Abraão em Gênesis 16, pega a minha empregada e faz um filho nela e o filho dela vai ser meu filho. Porque era costume mesopotâmico. Na lei de Hammurabi, quando um homem não gerava filhos, os filhos do empregado viravam filhos dos patrões. Como é que a gente consegue entender isso? Analisando a cultura mesopotâmica. Então o que nós vamos ter? Cultura mesopotâmica na era de Abraão. Depois nós vamos ter o quê? A cultura egípcia imbuída no povo na época do Êxodo. Moisés criado na cultura egípcia. Então muita coisa. Tira a sandália, cultura egípcia. Depois nós vamos ter o quê? A cultura assíria sendo embutida no meio, porque o reino do norte vai cair na mão da Assíria. E os remanescentes se casaram com as mulheres de Israel. Então nós vemos aí um pouco de cultura assíria. Nós temos o quê? Cultura babilônica. Porque o povo ficou 70 anos na Babilônia. De onde veio as sinagogas? Durante os 70 anos não tinha mais templo. Então eles criaram a cultura de poder criar sinagogas para poder cultuar. Daí vem então a cultura babilônica embutida também. E para a gente encerrar, porque a hora voou, o que nós temos aqui? O Cristo no Antigo Testamento, tá? Vamos lá, rapidinho, porque a hora está acabando, já apareceu para mim aqui, 1 minuto. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o remidor divino. Em Samuel, Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Esté, ele é o nosso advogado. Em Salmos, ele é o socorro e a alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o nosso amado. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. E nos profetas maiores e profetas menores, ele é o Messias prometido. E falta tempo para falar, mas está aí o Cristo no Antigo Testamento. Beleza? Gente, nosso tempo acabou. Apareceu aqui o contador para mim, tá bom? Nós temos aqui 50 segundos para acabar a aula. Deus abençoe vocês. Olha que aula importante. Olha como é importante analisarmos o Antigo Testamento. Valeu, gente? 30 segundos para cair a aula. Valeu? Assistam de novo, porque tem coisa importante aqui para vocês ouvirem e reassistirem, tá bom? Obrigado, mais uma vez, perdão por qualquer coisa. Eu espero vocês no meu próximo curso, as 7 igrejas do Apocalipse. Metade das vagas já foram preenchidas, tá? Só tem a outra metade. Corre, vem fazer comigo, que vai ser conteúdo pra caramba. Gente, beijo no coração de vocês e até a próxima, permitindo Deus.